Pessoal, então continuando a nossa aula de subestação, eu vou mostrar um exemplo de dimensionamento físico das subestações, tá? É importante, eu coloquei essas informações aqui, é importante a gente observar que para o dimensionamento físico de uma subestação, de uma cabine primária, é necessário a gente conhecer as dimensões, né, de todos os equipamentos que serão instalados. Então, você tem que saber as dimensões do transformador, as dimensões do disjuntor, de todos os equipamentos. Conhecer as dimensões, bem como os afastamentos mínimos que são previstos pela NBR 14039. Então, a NBR 14039, ela trata do dimensionamento físico das subestações, apresenta as dimensões dos equipamentos, profundidade e afastamento mínimo de cada equipamento. Então, vamos trabalhar sempre aqui no dimensionamento físico das subestações. Podem digitar aí no Google, vocês vão encontrar a NBR 14039. As subestações que nós vamos tratar nessa aula, que eu vou fazer um exemplo de dimensionamento físico da subestação utilizando a NBR 14039, é uma subestação de classe 15 kV, né? Elas podem ser facilmente dimensionadas, já que os equipamentos utilizados têm seus comprimentos, largura e profundidade, variando em uma faixa relativamente estreita, o que permite uma padronização prévia de certos compartimentos. Essas dimensões podem ser obtidas facilmente em catálogos impressos de fabricantes, claro, ou simplesmente pela internet, né, acessando o site dos fabricantes. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Nós vamos fazer o dimensionamento físico da subestação, das subestações. Nós vamos utilizar os afastamentos mínimos que estão previstos na NBR 14039. E é importante também, subestações até 15 kV, conhecer os fabricantes, né? Os catálogos impressos de fabricante com a dimensão dos equipamentos. Primeiro ponto que nós devemos saber numa subestação é a altura da subestação. Para determinar uma altura mínima de uma subestação, nós devemos adotar medidas estabelecidas nas tabelas que eu vou mostrar a seguir para vocês, observando as distâncias assinaladas numa figura que eu vou mostrar aqui para vocês. HSE, tá? Para ficar bem claro, HSE é a altura da subestação, que é a altura H1 mais H2 mais H3 mais H4 mais H5. Então, HSE vai ser a altura da minha subestação. H1, pessoal, é a altura total do transformador. Aí vai ter uma tabela aqui, que é a tabela 12.4, que mostra, resumido para vocês, a altura dos transformadores. H2 é o afastamento da chave seccionadora, né? O afastamento da chave seccionadora. Isso fica muito a critério do projetista. Nós podemos usar, em média, né, um afastamento de 300 milímetros. Então, 300 milímetros de onde? Afastamento de onde? Nós estamos falando de altura, afastamento, né, da barra ali. H3 é a altura que a chave seccionadora deve ficar. Vai depender muito do fabricante. Para a chave de 15 kV, nós podemos usar, em média, aí, 600 milímetros. H4 é a altura do isolador, né? É a altura do isolador, né? Depende do fabricante. Para isoladores, prestem bastante atenção. De 15 kV, nós podemos usar 250 milímetros, né, de altura. E H5 é o afastamento do barramento. Então, quando nós estamos falando em altura, aqui eu tenho H1, H2, H3, H4 e H5, né? E a altura total dessa subestação aqui de alvenaria vai ser a altura do trafo mais
H2 mais H3 mais H4 mais H5. H1 nós sabemos que é a altura do trafo. H2, o afastamento da chave seccionadora. Está aqui, ó, o quanto a chave seccionadora está afastada aqui do transformador, olha. H3 é o quanto a chave, aqui, ó, H3, a altura da chave seccionadora, né? Então, H3, altura da chave seccionadora, essa altura aqui, H3, a altura dela, né? Aí vai depender do fabricante. H4, vou voltar aqui novamente para vocês, perdão. H4 é a altura do isolador, né? Dependendo do fabricante, usar em média 250 milímetros, que é a altura desse isolador aqui, tá? E H5, veja bem, a altura H5 é do teto aqui da minha subestação, né? Opa, perdão. H5 é afastamento do barramento. Então, H5 está aqui o meu barramento aqui, barramento de média, e aqui é a altura do barramento, né? Do teto até o barramento. Outro ponto importante aqui é o posto de medição. A largura mínima de um posto de medição, onde eu tenho o TC e o TP, é 1.600 milímetros, ou seja, 1,60 m. Eu vou estar utilizando isso aqui como referência nesse projeto. D é a largura do meu disjuntor. Eu vou usar um disjuntor de 700 milímetros, tá? Eu tenho aqui o transformador mais 500, o que significa? Que esse transformador vai ter uma distância mínima aqui, da parede para cá e para cá, de 500 milímetros. Tá? Então, eu tenho a profundidade, a largura do transformador, os dados dele, né? E aqui eu tenho 500 para cá, 500 para cá, 500 para cá, 500 para cá. Da mesma forma aqui no transformador. A parede aqui é uma parede de 150 milímetros de alvenaria aqui, né? 150, 15 centímetros, tá? Então, nós podemos determinar a altura dessa minha subestação dessa forma. Aqui, tendo a visão por cima da minha subestação, vocês vão ter aqui, efetivamente, a largura L1, que é a largura do cubículo de medição, L2 do disjuntor, olha as distâncias mínimas que eu tenho que ter, 500, 500. Então, se eu quero saber L2, basta saber aqui, né, esse comprimento aqui, somar com 500 mais 500. A mesma coisa o transformador, tem que ser sempre aqui, ele está 500 milímetros daqui, 500 daqui, 500 daqui, tá? E aí a gente tem aqui essa largura de L1 até L4. L1 é o posto de medição, posto de proteção, posto de transformação, os dois aqui. E aqui do outro lado, nós temos, né, o comprimento C1, C2 e C3. O comprimento total, aqui olhando por cima da subestação, vai ser C1 mais C2 mais C3. E aqui a largura da minha subestação, L1 mais L2 mais L3 mais L4. Tá? Veja que o portão de ferro, ele tem que passar o transformador, né? Ele tem que passar o transformador, tem que fazer manutenção no transformador. E aí, o mínimo exigido aqui é o transformador, as dimensões do transformador mais 600 milímetros, né, de abertura aqui. Então, o transformador mais 600 milímetros, ou seja, mais 60 centímetros. Todas essas dimensões, elas estão em milímetros, né? Aqui é o QGF, quadro geral, né, de força. Aqui que vai sair a média tensão para alimentar a indústria. C3 é a largura, né? Olhando por cima, é a largura aqui desse QGF. Então, eu vou fazer um exemplo para a gente dimensionar a altura da subestação, comprimento e largura. Seguindo sempre aqui, olha aqui. Olhando aqui por cima, né? Em planta baixa, 500 milímetros do trafo aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui. Isso são valores mínimos estabelecidos pela norma.
Aqui nós temos os valores dos espaçamentos internos estabelecidos pela norma que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então, a letra D representa de 300 a 24,2 kV, 400 a 36,2 kV, é a distância entre a parte viva e o anteparo vertical. O A, o valor A, está na tabela 12.3, que eu vou mostrar para vocês. O R é 1.200 milímetros, locais de manobra. Onde você tem locais de manobra, você tem dimensões mínimas em milímetros de 1.200. Altura de uma parte viva com circulação mínima, 2,70, que é 2.700 milímetros. Altura mínima de um anteparo horizontal, 2.000. 1.700 é a altura mínima de um anteparo vertical. Aqui é a altura mínima de uma parte viva sem circulação, né? Aí vai ser E mais 300, onde E está aqui embaixo, que é a distância entre a parte inferior de um anteparo vertical e o piso. E M aqui é a altura dos punhos de acionamento manual. Então, você tem lá na subestação o punho de acionamento manual. Qual que é a altura mínima? 1.200 milímetros. Malha de aterramento, abertura da malha, né? Quais são as dimensões em milímetros de altura ali? 20 milímetros. Aqui nós temos as distâncias mínimas em função da tensão nominal. Por que eu marquei 13,8 aqui? Eu vou atentar 13,8 porque é um projeto que nós vamos fazer de uma subestação. Então, tem aqui a tensão nominal. Vou trabalhar com uma tensão suportável nominal de impulso atmosférico de 95. Então, eu vou ter uma dimensão mínima, fase terra, interno de 160 milímetros e externo de 160 milímetros. Então, prestem atenção nesse valor, que eu vou estar utilizando esse valor no projeto. E aí tem os outros valores que vai depender da tensão nominal da instalação. Nossa instalação vai ser uma subestação de 13,8. Aqui eu tenho as características dos transformadores de potência, né? Eu marquei esses dois aqui. Por que eu marquei? Porque eu quero mostrar para vocês um cálculo onde eu vou ter dois cubículos de transformação, um de 300 e um de 500. Aí veja a altura do transformador de 300, 1.700, do de 500, 1.960, a largura, 1.690, 1.840 para esse, profundidade, 1.240, 1.420. E aqui, estimativa do peso, um transformador de 300 kVA tem 1.800 kg e o de 500, 2.300. Então, aqui eu tenho os transformadores que a gente vai utilizar e eu vou frisar. Aqui eu tenho as características de transformadores trifásicos de potência, são as dimensões mínimas desses transformadores. Agora vamos para um exemplo. Um exemplo de cálculo das dimensões da subestação, alvenaria. Então, eu quero determinar as dimensões internas e totais de uma subestação. Eu quero saber da minha subestação o comprimento, a largura e a altura, que vai conter dois transformadores de força, com potências nominais, um de 300 e o outro de 500, cujo layout foi mostrado anteriormente, que é a subestação de alvenaria, aquele desenho anterior. Para a determinação dos comprimentos e larguras de cada cubículo, foram adotadas as variáveis cotadas, né? Então, eu quero saber para um cubículo, para uma subestação, com dois cubículos de transformação, um de 300 kVA e um de 500, qual o comprimento, largura e altura mínima dessa subestação. Então, a subestação que nós vamos projetar é essa subestação. Quero saber qual que é a altura dela, H1, H2, H3, H4, H5. Né? Vai ter aqui um transformador de 500, um de 300. Né?
Um disjuntor que eu vou utilizar vai ser um disjuntor de média tensão de 700 milímetros, aqui a largura dele. Lembra vocês que o espaçamento aqui é 500 milímetros, né? Isso é muito importante. São os espaçamentos mínimos. Eu vou trabalhar com o mínimo. Qual a largura mínima do meu cubículo? 1.600 milímetros, ou seja, 1,60 m, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com o mínimo. Aqui em cima, repetindo novamente, essa é a subestação que nós queremos determinar. A altura dela, determinar o comprimento e determinar a largura dela. Então, comprimento e largura. Aí eu preciso atentar sempre a esse espaçamento aqui de 500 entre aqui o o posto de proteção, né? Então a gente tem que memorizar isso aqui. São a altura mínima permitida. Aí vamos lá. O que eu tenho que determinar? Eu vou partir do princípio que eu vou utilizar um posto de medição, o mínimo é 1.600, e eu vou adotar qual o posto de medição que eu vou estar utilizando. Primeiro, o cubículo de medição, eu vou ter um espaçamento, um espaço mínimo, deve ser de 1,60 m. Só que o mínimo, veja bem, está lá no desenho, é o espaçamento mínimo de qualquer cubículo de medição de uma subestação aqui de alvenaria. Eu vou adotar 1.800 milímetros. Então, por que tem 1.800? O mínimo é 1.600. Eu vou adotar 1.800. Tá ok, gente? Então, o comprimento L1, a largura L1 eu já tenho, que eu adotei 1.800 milímetros. L2. Voltando aqui, quem é L2? L2 é a largura do posto de proteção, que eu vou usar um disjuntor, vocês vão ver aqui agora. Vou usar um disjuntor cuja largura é 700. Qual é o espaçamento mínimo? O espaçamento mínimo 500, olha aqui, ó, 500, é o mínimo estabelecido pela norma. Então, 700 é meu disjuntor, 500 mais 500, 1.700 milímetros. O valor de 700 corresponde aproximadamente à largura do disjuntor. Então, já tenho aqui 1.800, 1.700. Agora, vamos achar L3. É o posto de medição do cubículo de transformador. O meu cubículo de transformador de 500 kVA, eu tenho a distância mínima aqui de 500, dos dois lados, 500 mais 1.420. Se vocês verem aquela tabela que eu mostrei, a largura seria 1.420. Vou somar, que é a profundidade, né? Vou somar, vai dar 1.000 mais 1.420, 2.420. Já para o segundo cubículo de transformação é 300 kVA, as distâncias aqui 500, que é o mínimo. Vou somar 500 mais 500, dá 1.000, com mais 1.240 visto na tabela que eu mostrei anteriormente, que é a tabela 12,4. Né? Então, isso vai dar 2.240 milímetros. Então, a maior dimensão da minha subestação, levando em conta L total aqui, vai ser L1 mais L2 mais L3 mais L4. Vou somar 1.800, que é o L1 que eu adotei. O mínimo é 1.600, mais 1.700, mais 2.420, mais 2.240. Isso vai me dar aqui, né, um comprimento de 8.340, ou seja, 8
2,34 metros, usando todas essas características que nós verificamos. Agora, ainda com a mesma foto, eu vou calcular, né, o comprimento C1, C2, C3 e CT. Vocês vão observar que o comprimento que eu tenho que utilizar para o cubículo de proteção, 900 milímetros, corresponde à profundidade de um disjuntor, tá? Aí vocês vão lá no manual, olha, nesse caso eu adotei aí de um disjuntor 900 milímetros, aproximadamente a profundidade dele. Mais o espaçamento que eu tenho que deixar, 500 mais 500, eu vou ter aqui 1.900 milímetros. Quem é 1.900 milímetros? É o valor de C1, tá aqui. Do cubículo de proteção. Cubículo do transformador. Eu vou pegar a profundidade, que é a maior dimensão do transformador, de 500, se vocês olharem lá na tabela 12.4, 1.840, mais o mínimo que eu tenho que deixar de 500 e 500 para os dois lados, os três lados, né? Para os dois lados, na verdade, vai dar 2.840. 2.840. Então, nós estamos calculando essa dimensão. Essa aqui nós já encontramos, agora nós estamos vendo essa. Aqui está um comprimento, já está aqui, né? E agora a gente vai determinar a largura, que é esse C1 aqui, esse CT. O cubículo de 300, a mesma coisa, eu pego maior dimensão, 1.690, vocês olharem lá na tabela, também 12.4, somo mais 500, 2.690. E aí, qual a menor dimensão da minha subestação? A maior nós vimos, agora qual é a menor? Soma C1 mais C2 mais C3, né? Que vai dar, né, que vai dar um total de 4.940 milímetros. O C3, eu utilizei aqui, veja que vocês podem observar que tem um cubículo do disjuntor, que deu 1.900, né? Somando com o cubículo do transformador, a menor dimensão, 2.840, 2.690, né? Somo tudo e somo o C3, né? O C3, vocês podem observar, eu somei 2.800 com 1.200, né? Que é C1, C2, C3, esse 1.200, tá, pessoal? Esse 1.200 é a largura aqui do QGF, tá? É o C3. Então, fica 1.200, né? 1.200 mais 2.840, 1.200 mais 2.840, né? Somando essas dimensões mínimas, eu tenho aqui 4.940 milímetros, sendo aí a menor dimensão dessa subestação, tá? São esses valores aqui. Bom, como eu considerei aqui 2.840, né, que é esse 2.840 é do transformador, quando a gente fala 2.840, nós estamos falando isso tudo aqui, né? Depois do transformador de 300 foi 2.690. Ah, professor, mas não apareceu aqui. Eu peguei a maior aqui. Foi 2.840, então por isso que tem um a menos aqui. E onde vem esse 1.200? É a largura aqui, ó, que eu vou considerar do meu QGF, tá? É a dimensão do quadro que eu mandei fazer, tá? Então, eu vou pegar 2.840, que é do cubículo de 500, mais 1.200, largura do QGF, mais 900,
Tá? Da onde é, professor, que está vindo esse 900? C1, C2 e C3. Vamos lá. C2, C3 nós vimos aqui que é 1.200, mais ou menos. É C3 aqui, 1.200, perdão. C2 é essa distância daqui até aqui. Da tela metálica até o meu QGF. A distância mínima é tabelada, é 900. Então, 900 é a distância mínima da tela onde tem o cubículo e tem todos os cubículos até o meu QGF. É valor mínimo, 900. 1.200 é o tamanho do QGF. E C1 é essa distância toda aqui. Então, C1 é a largura do meu cubículo que vai estar centrada no 500 kVA, né? Que é a maior dimensão aqui. Depois o C2, a tela aqui, ó, de proteção, C2, 900 e aqui 1.200. Somando tudo, a minha subestação tem aí a menor largura dela, né? Menor largurazinha aqui é o comprimento, né? O comprimento foi 8.000 e pouco e aqui 4.940. E agora vamos determinar a altura da subestação. Então basta somar H1 mais H2 mais H3 mais H4 mais H5. H1 é a altura lá do transformador, 1960. Peguei a maior altura, do de 500. Depois, eu peguei H2. H2, eu poderia ter colocado 300 milímetros, né? E, na verdade, a sugestão do H2, vocês vão ver aqui, ó. H2, tá aqui H2, ó, é a altura daqui da chave até onde eu tenho a linha de entrada aqui no transformador. Essa altura mínima eu coloquei aproximadamente 200 milímetros, tá? É o valor que permite a curvatura do barramento. Geralmente a gente coloca 200 milímetros. H3 é 500 milímetros, é um valor médio das chaves seccionadoras. O que é H3, professor? É a altura da minha chave seccionadora. Então, fui lá no fabricante, coloquei lá 500 milímetros, o fabricante me falou. H4, o que é H4? É a altura do isolador, né? Vocês estão vendo aqui, ó, H4. Qual o valor permitido? 300 milímetros, está lá até lá anteriormente para vocês. A altura, né, desse isolador, 300 milímetros. E H5, o que é H5, professor, que você calculou? H5, gente, é a altura, veja bem, é a altura lá do teto até o barramento. Olha, o barramento, ele vem aqui até esse barramento aqui. Então, qual é essa altura? Essa altura, ela está lá na tabela 12.3. Como nós vamos trabalhar com uma subestação com tensões de entrada 13.8, que eu mostrei, está marcado lá, e impulso de 95 kV, qual é a altura permitida, mínima, valor mínimo da tabela? 1.60. Então, eu vou fazer a soma disso tudo. Então, a altura da minha subestação vai ser H1 mais H2, H3, H4, H5. Somando tudo, a minha subestação tem aí, em média, uma altura de